Você já foi o vilão da história de alguém, sem nunca ter lido o roteiro? Já sentiu sua verdade ser silenciada por uma versão distorcida de quem você é? Pois saiba, o tempo não protege mentiras. Ele apenas as adia. Até agora. Você não precisa lutar quando a sua própria existência se tornou a exposição final. Neste vídeo, você vai entender por que eles estão em pânico e como a sua cura virou o maior pesadelo de quem tentou te enterrar. Mas antes de continuar, comenta aqui embaixo o número 77. Esse número é mais do que simbólico, é um código espiritual dos escolhidos. É um sinal de que você está pronto, desperto e alinhado com o seu destino. Um selo silencioso entre você e o universo. Comenta 77 agora e vamos ver quantos de nós já despertaram. Seja parte dessa corrente. A verdade está nos unindo e ela está só começando a falar. Algumas mentiras são contadas com tanta convicção que parecem verdade absoluta. Foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores dessa história. Sem que você dissesse uma palavra, sua imagem foi distorcida por alguém que, para manter a própria farsa, precisava fazer do seu nome uma lenda negativa. Eles construíram um personagem fictício, usando suas falhas humanas como tinta, exagerando gestos, manipulando contextos e entregando uma versão sua que servia perfeitamente ao enredo deles. Não era sobre você ser perigoso ou instável. Era sobre proteger a fachada deles, manter os holofotes voltados para si como vítimas incompreendidas. Enquanto essa narrativa ganhava força, sussurrada de boca em boca, algo começou a acontecer silenciosamente. Dúvidas começaram a surgir. Porque por mais ensaiada que seja uma mentira, o tempo cobra coerência. O que foi dito começou a não combinar com o que era percebido nas entrelinhas. O olhar de quem te observava à distância, as atitudes que não condiziam com a história espalhada, os detalhes que não batiam, tudo começou a desmoronar lentamente. Era como se a máscara do vilão criado começasse a rachar sob o peso da própria inconsistência. E foi aí que o pânico começou do outro lado. Não porque você revidou, mas porque você existia. Cada dia que você acordava e apenas seguia sendo quem sempre foi, desmontava um pouco mais a farsa. Sua calma virou um grito ensurdecedor que dizia: algo está errado nessa história. As pessoas começaram a perceber. E aquele que achou que poderia te enterrar com palavras, esqueceu que algumas sementes florescem justamente na escuridão do solo. Você não precisava se esforçar para brilhar e isso incomodava. Não era sobre arrogância ou querer aparecer, era sobre essência. Você trazia consigo algo que não podia ser imitado, verdade. E para quem vive de aparência, sua presença era um espelho insuportável. Eles fingiam ser fortes, você era força. Eles posavam de altruístas, você ajudava sem plateia. Eles ensaiavam empatia, você sentia de verdade. E cada vez que você entrava em uma sala, esse reflexo os despia de suas máscaras. Foi isso que despertou o medo neles. Você expunha, sem precisar acusar. Sua existência, por si só, colocava em xeque tudo o que eles diziam ser. E como espelhos não mentem, você virou o inimigo número 1. Eles sabiam que, com o tempo, você desmontaria sua narrativa apenas sendo quem é. Então decidiram atacar primeiro. Espalharam rumores, deturparam suas ações, criaram dúvidas. Tudo para desviar os olhares que começavam a perceber a verdade. Mas espelhos também servem para refletir luz. E quanto mais eles tentavam apagar a sua, mais ela se tornava visível. O que era para ser um jogo de manipulação virou um duelo silencioso de realidades, a fabricada por eles e a que você vivia diariamente. O tempo, novamente, foi seu aliado, e cada vez que alguém via em você aquilo que foi negado, o espelho voltava a cumprir seu papel, porque você não precisava provar nada. Você era a prova viva de que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer.
Presta muita atenção, porque o que vou te dizer não é coincidência, é profecia. Se você chegou até aqui, é porque algo grande está se movendo no invisível a seu favor. Ainda neste ano, prepare-se. O universo está organizando o cenário perfeito para você viver algo extraordinário. Pode ser o carro que você sempre sonhou, ou até mesmo as chaves da sua nova casa nas suas mãos. E não, isso não é exagero, é preparação divina. Agora, se essa mensagem tocou seu coração como um sinal direto, demonstre sua gratidão ao universo de forma simbólica, mas poderosa. Clique agora no botão Valeu Demais aqui abaixo e envie um valor de até $100. Não como pagamento, mas como um ato de fé, uma declaração silenciosa de que você está pronto para receber o que é seu por direito. E quando fizer isso, escreve nos comentários: eu confirmo o que é meu. Esse é o seu selo. É o eco da sua alma dizendo: eu não duvido, eu manifesto. E lembre-se, o universo responde com força total àqueles que sabem reconhecer o que está por vir. Em um mundo que espera respostas rápidas, o silêncio é subversivo. E você escolheu calar, não por medo ou fraqueza, mas por sabedoria. Enquanto esperavam que você explodisse, reagisse, criasse o espetáculo necessário para confirmar a versão que haviam pintado de você, você apenas respirou, se afastou, curou, observou. Essa escolha confundiu quem precisava que você confirmasse o papel de vilão. Eles estavam prontos para se alimentar do seu descontrole, mas encontraram serenidade. E essa serenidade virou um grito, porque o silêncio, quando sustentado por verdade, ecoa de forma devastadora. Ele denuncia mais do que qualquer grito de raiva. Ele revela equilíbrio, força, lucidez. Enquanto eles falavam de você, você falava com a vida. Continuava seu caminho, cultivando novas conexões, reconstruindo internamente o que foi destruído externamente. E esse processo silencioso começou a gerar frutos visíveis, paz no olhar, leveza no andar, confiança na postura. As pessoas perceberam e começaram a se perguntar por que alguém que dizem ser instável transmite tanta estabilidade. Por que o caos não habita quem deveria ser o causador dele? E nessa discrepância entre o discurso e a realidade, sua imagem começou a se limpar. Não por gritos, não por justificativas, mas pela força do silêncio que, paradoxalmente, falou mais alto do que qualquer difamação. Você venceu sem dizer uma palavra. Mentiras têm prazo de validade. Elas podem enganar por dias, meses, até anos, mas sempre carregam rachaduras. E o tempo, esse juiz implacável, tem o dom de explorar essas falhas. Foi ele, e não o confronto, que começou a revelar quem realmente estava por trás da cortina de palavras doces e histórias bem contadas. Enquanto você se reconstruía, o tempo fazia seu trabalho. Escancarava as incoerências, destacava os padrões, desmontava cada peça do quebra-cabeça distorcido. As atitudes de quem mentiu começaram a se contradizer. Os discursos mudaram, as versões se multiplicaram. E as pessoas, antes confiantes no que ouviram, começaram a perceber que algo não batia. O que parecia verdade começou a soar como roteiro mal ensaiado. Os que antes apontavam o dedo agora desviavam o olhar, incertos sobre o que realmente aconteceu. E tudo isso aconteceu sem que você precisasse mover uma peça. O tempo foi seu advogado, sua testemunha e seu palco. A justiça que chegou não veio na forma de vingança, veio como clareza, veio como percepção coletiva. Foi no silêncio dos dias que sua imagem foi sendo restaurada, não por palavras suas, mas pelas contradições alheias. E ao final, quem parecia ter controle da narrativa se perdeu na própria invenção, porque o tempo, além de revelar a verdade, cobra coerência. E você, sendo quem é desde o início, saiu ileso enquanto os castelos de areia ao redor desmoronavam. Quando alguém sabe que a verdade não pode ser usada contra você,
A única alternativa é usar a própria sujeira como munição. É aí que nasce a projeção, um mecanismo psicológico onde o acusador despeja sobre o outro tudo o que carrega dentro de si. Eles te chamaram de manipulador enquanto jogavam xadrez com as emoções alheias. Te rotularam de carente enquanto mendigavam atenção em cada canto que entravam. Te acusaram de controlar enquanto orquestravam cada narrativa por trás das cortinas. Esse tipo de ataque não é aleatório, é milimetricamente calculado. Eles sabiam que você não revidaria, sabiam que sua integridade te impediria de jogar o mesmo jogo. E contaram com isso. Apostaram que seu silêncio validaria a versão deles. Enquanto isso, você, sem perceber, era pintado com as cores mais sombrias que não eram suas, mas deles. E por ironia, quanto mais eles mentiam, mais se revelavam. Porque projeção sempre tem um ponto fraco: a realidade. Com o tempo, as pessoas começaram a notar que as acusações feitas a você tinham mais a ver com quem as fazia do que com o alvo. Começaram a perceber os padrões, os ciclos, os repetidos comportamentos. E o que antes era uma narrativa convincente virou um espelho invertido. Você nunca foi aquilo que disseram. Eles é que estavam falando sobre si mesmos o tempo todo. E agora, com cada verdade vindo à tona, o jogo virou. Não por revanche, mas por revelação. O plano deles era simples: te provocar até que você explodisse. Eles precisavam de um espetáculo emocional, algo que comprovasse a imagem distorcida que haviam espalhado. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Você não gritou, não revidou, não correu para limpar sua imagem em público. Em vez disso, você fez o que poucos teriam coragem. Olhou para dentro e, no silêncio do seu processo, escolheu evoluir. Foi a cura, não a vingança, que guiou seus passos. Essa evolução não aconteceu sob aplausos. Ela se deu em noites solitárias, em lágrimas silenciosas, em confrontos internos que ninguém viu. E à medida que você se fortalecia, um efeito curioso começou a acontecer. Os mesmos que antes acreditavam em sua ruína começaram a se perguntar como alguém tão instável estava crescendo com tanta solidez. A resposta era clara. Você não era o personagem da história deles. Você era alguém real, com falhas sim, mas também com coragem para superá-las. E foi esse crescimento que mais os apavorou. Porque ele veio sem alarde, sem escândalos, sem precisar da permissão de ninguém. Ele veio como verdade vem, constante e irreversível. Eles esperavam um colapso, receberam resiliência. E agora, cada conquista sua é uma prova silenciosa de que a verdade sempre vence. Não na velocidade da raiva, mas na profundidade da transformação. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você transcendeu ele. O que diferencia a verdade de atuação é a consistência. E foi exatamente aí que o castelo de mentiras começou a ruir. Enquanto você seguia firme, com postura estável e comportamento íntegro, o outro lado mergulhava em contradições. Um dia, vítima. No outro, acusador. A cada nova versão, a história ficava mais confusa. O teatro exigia muitos atos e atores, mas faltava coerência no enredo. E a plateia, mesmo que silenciosa, começou a notar. Você, por outro lado, era um exemplo de constância. Sua energia não oscilava conforme a narrativa. Seu tom não mudava para se defender. Sua paz permanecia. E essa estabilidade começou a expor algo poderoso. Você não precisava provar quem era. A sua presença já fazia isso. Enquanto tentavam te pintar como descontrolado, você seguia em equilíbrio. E nesse equilíbrio, seu maior argumento foi construído. As máscaras começaram a cair não com escândalos, mas com observações simples. Ele sempre foi assim. Ela nunca se envolveu em brigas. A presença dele sempre foi tranquila. E com isso, o teatro montado com tanto esforço começou a desmoronar.
não por confronto direto, mas porque a realidade, quando é contínua, se torna impossível de ignorar. Você não precisou encenar, você apenas foi. E isso foi devastador para quem vive de performance. Há algo que os mentirosos sempre subestimam: a curiosidade. Por mais bem contada que seja uma história, ela nunca é à prova de dúvidas. E quando você desapareceu da cena, as pessoas que ficaram começaram a observar com outros olhos. A ausência de conflito deveria ter trazido paz, mas trouxe inquietação. A mesma energia pesada continuava rondando, os mesmos conflitos continuavam surgindo, e aos poucos o desconforto começou a gerar perguntas. Será que era ele mesmo o problema? Por que ainda estamos lidando com as mesmas tensões se ele já saiu? Como alguém tão calmo poderia ter causado tudo isso? Essas perguntas foram sementes plantadas pelo próprio comportamento incoerente de quem tentou apagar sua luz. E como toda semente, elas começaram a germinar. As pessoas começaram a comparar histórias com ações, passado com presente, falas com atitudes. E nesse processo silencioso, a verdade começou a se formar como uma imagem nítida em uma fotografia sendo revelada. Você não precisou dizer nada. A dúvida se tornou sua melhor aliada. E foi essa dúvida que começou a desmanchar a farsa. Porque mentiras podem ser fortes por um tempo, mas a curiosidade humana é mais persistente. Quando as pessoas querem entender, elas observam. E quando observam, percebem. E quando percebem, a verdade floresce. Sua ausência se tornou a maior presença possível, uma que instigava, que provocava reflexão, que revelava a falta que só a verdade faz. Eles esperavam que você reaparecesse como um fantasma vingativo, gritando por justiça, exigindo explicações, implorando por validação. Mas o que voltou foi algo muito mais ameaçador: sua presença curada. Você chegou em silêncio, sem ressentimentos, sem necessidade de confrontos, sem palavras afiadas, apenas sendo, com a leveza de quem não carrega mais o peso da injustiça, mas com a firmeza de quem se reconstruiu do zero. E isso os desestabilizou mais do que qualquer explosão de raiva poderia ter feito. Sua presença agora carrega algo que não pode ser ignorado: paz. E essa paz se tornou insuportável para quem vive de caos, porque ela denuncia sem precisar apontar. Ela revela sem precisar falar. Cada gesto seu, cada palavra serena, cada atitude ponderada desmente as versões que criaram sobre você. O contraste entre o que disseram e o que você é hoje virou um holofote sobre a mentira. Eles queriam uma versão sua que justificasse a narrativa. O que conseguiram foi uma verdade impossível de esconder. E agora, cada passo seu é uma afronta. Não porque você está atacando, mas porque você está crescendo. Está bem, está inteiro, está firme. E isso causa mais pânico do que qualquer vingança poderia causar. Porque quando você se cura, você mostra que a tentativa de destruição falhou. Você se tornou tudo aquilo que eles juraram que você jamais seria. E agora, com o olhar tranquilo e a alma leve, você desmascara sem precisar levantar a voz. Eles tentaram enterrar seu nome em seu próprio círculo, achando que bastava calar você nos bastidores para que sua voz nunca ecoasse além. Mas esqueceram de um detalhe: talentos verdadeiros encontram caminhos. Sua reputação, construída com base em autenticidade, resiliência e dignidade, começou a ultrapassar fronteiras. Onde antes falavam mal de você em salas pequenas, hoje seu nome é celebrado em espaços grandes, e isso virou um problema real para quem apostou na sua ruína. A dor deles não é ver você bem, é ver que, apesar de tudo o que fizeram, você alcançou lugares que eles não podem controlar. Que sua influência cresceu mais do que o alcance das mentiras, que a história deles virou poeira diante da realidade dos seus frutos. Hoje, quem fala seu nome fala com admiração,
E isso transforma a antiga fofoca em vergonha alheia, porque a narrativa do vilão não se sustenta diante do protagonista que você se tornou. Sua trajetória virou testemunho, e isso é algo que ninguém pode apagar. Seus passos estão marcando caminhos que não dependem mais de validação alheia. Você está sendo ouvido por quem realmente importa. Está sendo visto por olhos limpos, longe das lentes embaçadas pelo julgamento. E cada conquista sua é uma página nova escrita com tinta que não mancha. Porque quem constrói com verdade, constrói para durar. E sua reputação agora está fora do alcance de quem tentou te reduzir a uma mentira. Quando você saiu, esperavam que tudo se ajeitasse, que a sua ausência trouxesse alívio, paz, talvez até uma justificativa para os conflitos. Mas o que veio foi o oposto. A ausência não revelou tranquilidade, revelou o verdadeiro caos. Sem o seu silêncio para absorver gritos, sem sua presença para equilibrar o desequilíbrio, os problemas se tornaram mais visíveis. Era como se a sua saída tivesse tirado a tampa de uma panela prestes a explodir. De repente, os mesmos conflitos voltaram, as mesmas intrigas se repetiram, os mesmos olhares carregados cruzaram os ambientes, só que dessa vez, sem você para culpar. E então as perguntas começaram a surgir. Se ele era o problema, por que ainda há tanto drama? Por que o clima não melhorou? Será que estávamos errados? O que antes era aceito sem questionamento, agora era observado com atenção. E o palco começou a virar contra quem o montou. Sua ausência se tornou presença, presença em dúvidas, em silêncios desconfortáveis, em comparações inevitáveis. O que antes era dito como verdade, agora era suspeito. Porque a paz que prometeram com a sua exclusão nunca chegou. E quando uma mentira precisa da sua ausência para se manter, ela também se destrói sem você por perto. A sua saída foi a denúncia mais clara de todas. O problema não era você, era o sistema que precisava de um culpado. Você voltou, não com gritos, não exigindo justiça, não pedindo desculpas ou reconhecimento. Voltou com maturidade, com elegância, com um brilho no olhar de quem atravessou um furacão e não apenas sobreviveu, floresceu. Essa volta não foi apenas geográfica ou física, foi uma volta simbólica, emocional, espiritual. Você retornou ao seu eixo, à sua essência, e isso foi o suficiente para virar o jogo de maneira irreversível. Quem te viu agora não conseguia mais conectar você à imagem espalhada no passado. Porque o que estavam diante era alguém que tinha sabedoria nos gestos, firmeza na fala, serenidade no andar. Sua presença era um desmentido em forma humana. Você não precisava expor nada. Cada atitude sua era um capítulo de verdade sendo escrito no livro da memória alheia. E cada comparação feita em silêncio entre você e quem mentiu só reforçava uma coisa. Eles estavam errados. E talvez o mais devastador para quem tentou te apagar seja isso. Sua volta não foi vingativa. Foi plena. Você não voltou para provar algo. Você voltou porque era seu lugar. E ninguém consegue lutar contra alguém que não está tentando brigar. Porque sua volta em silêncio fez mais barulho do que qualquer escândalo. Foi uma volta de alma, uma volta de luz, uma volta de quem sabe que verdade não precisa de microfone, só de tempo. Lá no fundo eles sabiam que você poderia se reerguer, mas nunca imaginaram que seria dessa forma. Esperavam, no máximo, que você voltasse pedindo espaço, tentando se justificar, talvez buscando aceitação. Mas você voltou maior, mais forte, mais centrado. E o pior pesadelo deles se realizou. O mundo começou a perceber que a versão que venderam de você nunca existiu. Porque quem te reencontrou viu algo completamente diferente da narrativa que ouviu. E essa diferença gerou desconforto. Um desconforto que não podia ser explicado com mais mentiras. Porque agora os olhos estavam abertos. Eles perceberam que não tinham mais o controle da história,
que suas palavras não se sustentavam diante da evidência viva que era você. O medo agora não era que você falasse, era que as pessoas começassem a pensar, a refletir, a lembrar, porque a sua volta não trouxe barulho, trouxe reflexão, e reflexão gera revelação. Eles nunca estiveram preparados para te ver brilhar. Eles contaram com a sua queda como um destino final, não como uma curva no caminho. Mas você usou cada pedra jogada como fundação. E agora que está de pé, inabalável, cada olhar lançado contra você se transforma em vergonha para quem um dia ousou te diminuir. Você não voltou para machucar, mas sua verdade machuca mesmo em silêncio. Porque você é a prova de que nenhuma mentira pode durar para sempre. Ao final de tudo, resta um fato incontestável. A verdade nunca precisou da sua defesa. Ela estava em cada escolha que você fez, em cada silêncio que você sustentou, em cada passo que você deu sem desviar do caminho. A verdade vive em você, não como bandeira erguida em confronto, mas como luz acesa em presença. E essa luz é o que finalmente desmantela as sombras em que eles se esconderam por tanto tempo. Eles tentaram te destruir com palavras, com mentiras, com manipulações, mas esqueceram que a verdade não se cala. Ela amadurece, ela se fortalece no escuro, e quando surge, não precisa de aplausos, basta existir. Você é hoje a resposta viva para cada dúvida. A confirmação silenciosa de que o tempo coloca tudo em seu devido lugar. A sua vida é a narrativa que ninguém pode refutar. E a cada novo dia que você vive em paz, mais um pedaço da mentira deles se desfaz. Não há mais nada que precise ser dito, porque a realidade já falou. Sua trajetória contou a história completa, e quem tiver olhos para ver, verá. Você não precisou vencer por cima dos outros. Venceu porque nunca deixou de ser você. Isso, no fim, é o que mais os assusta. Perceber que a verdade, apesar de calada, venceu. Não porque gritou, mas porque simplesmente permaneceu.